eu vou partir então para a gripe espanhola, para falar o que se passou em várias cidades americanas. Então, para deixar uma coisa clara já, a gripe espanhola ainda chama espanhola, porque naquela época a OMS não recomendava que as pessoas evitassem o nome de regiões. Ela acabou ganhando o nome de espanhola, porque a imprensa espanhola não estava censurando o que estava acontecendo com o número de casos de gripe, enquanto os países que estavam em guerra, na Primeira Guerra Mundial, estavam hoje reconstruindo de onde o vírus veio e onde os casos começaram. A gripe espanhola foi rastreada para os Estados Unidos, mas como a Espanha estava comunicando o que estava acontecendo, ficou conhecida como espanhola mesmo, e é o que a gente segue até agora. Mas epidemias recentes não recebem mais o nome da região onde começaram, justamente para não incentivar as regiões onde um surto começa esconderem casos, como acontece regularmente. A gripe espanhola aconteceu em 1918, era um vírus da gripe, o qual as pessoas não tinham imunidade, era um vírus novo para quase todo ser humano no mundo, pelo menos pelo que a gente consegue reconstruir hoje. O vírus da gripe ele circula mais rápido, ele consegue passar mais cedo entre pessoas, mas naquela época os meios de transporte eram um pouco mais lentos, né? A gente tinha trem, tinha barco, mas não tinha avião e outras coisas como tem hoje. E as cidades estavam menos preparadas para lidar com esse problema de saúde. A saída que elas tinham, na falta de uma vacina, na falta de uma rede de hospital como a gente tem hoje, era o bom e velho isolamento e distanciamento social, como a gente está pedindo para as pessoas fazerem agora. E o que eu quero fazer é mostrar um estudo de 2008 com uma estimativa muito boa sobre quando e como as cidades americanas enfrentaram a gripe espanhola, o que aconteceu com quem parou mais cedo, o que aconteceu com quem parou depois, e o quanto funcionou ou não para as cidades conterem o surto. Como eu disse, podem ter coisas que não são transpostas para hoje, as pessoas circulam mais, a gente tem internet, tem outras coisas que não se tinha em 1918, mas a dinâmica de um vírus passando por tosse, por espirro, por contato, é parecida. Pode dar uma perspectiva para a gente até de quanto tempo a quarentena deve durar. É um estudo de 2008 que foi nos números de 1918 americanos, no censo das cidades, e levantou quantas mortes por problemas respiratórios, como pneumonia e como influenza, que é o nome do vírus da gripe, eles registravam por vários anos. E o que eles fizeram foi contar a partir de quando que essas cidades começaram a tomar cuidado e impedir as pessoas de circularem, a partir do momento em que o número de mortes por pneumonia ou influenza foi o dobro do que era esperado naquela época. Então, não dava para reconstruir quantos casos aconteceram, eles foram atrás de ver quando que você registra um excesso de mortes por problema respiratório, parecido com o que a gente pode fazer agora para estimar desde quando tem caso de corona aqui no Brasil, apesar de não ter teste, isso deve acontecer mais para frente. E aí eles dão exemplos de várias cidades e o que aconteceu com elas. A pior delas, a pior cidade das registradas, das 43 cidades estudadas no artigo, é a cidade de Filadélfia, que não só demorou muito para restringir a circulação de pessoas quando a gripe chegou, mas é famoso isso já. Deixa eu pegar aqui a data. Normalmente eu coloquei semanas aqui, porque é o que o artigo mostrava, mas essas semanas geralmente começam em setembro. Tá? Então, setembro, ali algumas semanas, isso vai terminar aqui é mais ou menos dezembro, e aqui para frente já é o começo do ano seguinte, tá? De 1919. Então, a Filadélfia é famosa e infame agora por, no meio do surto de gripe espanhola, no começo do surto com os casos já acontecendo, permitir que acontecesse uma parada militar que eles fizeram para levantar dinheiro para a Primeira Guerra e deixar que as pessoas se aglomerassem, mais de 200 mil pessoas indo para a parada e circulando livremente. Parecido com o que deve ter acontecido na Espanha no começo do surto agora de Covid-19, que não tinham restrito ainda o movimento das pessoas e tiveram manifestações no Dia das Mulheres, se não me engano, no Dia Internacional das Mulheres. E o que aconteceu com a Filadélfia foi que com 200 mil pessoas reunidas, em 3 dias, como eu disse, a gripe se espalha mais rápido, o número de casos de gripe espanhola na cidade explodiu e eles tiveram esse pico de número de casos aqui muito alto. Isso aqui são mais de 250 casos por 100 mil, aliás, mais de 250 mortes em excesso por 100 mil habitantes. É a maior mortalidade em proporção à cidade que eles registraram para as 43 cidades. E depois não tiveram mais quase nenhum caso, porque de fato quem ia pegar o vírus pegou e quem ia morrer, morreu. Então, a Filadélfia é um exemplo do que acontece se você deixa todo mundo pegar o vírus à vontade e espera a imunidade de rebanho. Tiveram um excesso de mortes brutal no começo do surto e depois a cidade ficou parada
porque não tinha gente para trabalhar, não tinha gente para consumir, não tinha gente para comprar. Tá? Isso aqui não quer dizer que o período em marrom é o período onde eles pararam a cidade. Eles só pararam depois que o surto já tinha começado e retomaram pouco tempo depois. Não quer dizer que a cidade voltou ao normal. Tá? Pelo contrário, a cidade teve um prejuízo enorme com isso e mais para frente eu vou trazer os estudos que comparam o prejuízo das cidades de acordo com a parada delas. Mas a Filadélfia é o caso mais infame porque não parou. Parou só depois do pico de casos já está acontecendo e teve o protesto antes. Outra cidade que é um bom exemplo é São Francisco. São Francisco também demorou para parar, mas parou antes, pelo menos em relação a Filadélfia. Não teve nenhuma grande movimentação, mas com São Francisco demorou mais para parar. Ó, o número de casos, as mortes já estavam acontecendo, já estavam subindo na cidade. O que aconteceu foi que eles tiveram um pico de 3 meses aqui de dezembro, continuaram fechados depois, mantiveram a cidade fechada até o número de casos cair lá embaixo, mas o número de casos ainda era alto e eles foram ter um segundo pico de casos no começo de 1919, por volta de 5 meses depois de setembro, de outras pessoas pegando o vírus. E aí o surto acabou. Essa é a famosa segunda onda que pode acontecer numa pandemia, quando você tem todo mundo vulnerável. Você pode ter um pico como esse das pessoas pegando, você impede a circulação, impede as pessoas de pegarem, mas se o vírus continua circulando na população, ele pode reaparecer e causar casos de novo aqui. Transpondo isso para a nossa realidade de agora, seria o equivalente a parar aqui no final de março, começo de abril, a gente parou antes, ter um pico de casos entre abril e maio, perder os casos, e depois voltar a ter um pico lá para julho, agosto, até setembro, um pouco mais para frente, em seguida. Tá? Por isso que eu estou falando para vocês que cidades diferentes contam histórias diferentes e que a gente deve acompanhar os casos por cidade. São Francisco ainda é um exemplo de uma cidade que parou tardiamente. Dá para ver aqui pela faixinha marrom, pela faixinha bege, que São Francisco só foi parar quando o número de mortes já estava aumentando. Não é o caso das cidades brasileiras, nós paramos aqui antes dessas coisas aumentarem. Aí a gente tem um exemplo de Nova York. Nova York foi uma das cidades mais precoces. Nova York foi da costa leste americana a cidade que parou primeiro, impediu mais as pessoas de circularem, tomou medidas como fechar escola, fechar trabalho, comércio, não deixou as pessoas ficarem na rua. E o que aconteceu foi que, se você ver aqui o tamanho do pico, Nova York não chegou a 100 mortes por 100 mil habitantes, proporcionalmente menos da metade das mortes que foram registradas na Filadélfia. E como ela parou o suficiente, ela voltou a ter uma segunda ondinha aqui, mas foi muito pequena. Nova York é o exemplo da melhor cidade da costa leste em termos de mortalidade, apesar de ser uma cidade que naquela época já era enorme. Uma situação bem diferente da Nova York de hoje, que parou muito tarde e já tem sozinha mais casos do que a maioria dos países que a gente está acompanhando. Mas foi isso que aconteceu com eles em 1918. Pararam cedo, pararam forte o suficiente, por tempo suficiente para conter o surto, e lá na frente tiveram até uma lombadinha, uma segunda onda de casos, mas ela foi bem baixa, porque eles já estavam protegidos, não precisaram parar de novo. Tá? E um exemplo de uma cidade que começou cedo, mas parou cedo demais a quarentena, é a cidade de St. Louis. St. Louis também começou relativamente cedo, com o número de mortes, conseguiu segurar o tamanho do pico, mas como eles pararam a quarentena muito cedo ainda, deixaram as pessoas circular enquanto os casos ainda estavam acontecendo, eles tiveram uma segunda onda muito forte de casos, e aí tiveram que parar de novo, fazer uma segunda quarentena, e aí conseguiram reduzir o número de casos depois. Tá? De novo, essa é a segunda onda, é isso que acontece se a gente não reduz casos o suficiente, é isso que Singapura, Hong Kong e China agora estão tendo medo que aconteça de novo. Eles talvez tenham que voltar a fazer quarentenas justamente para impedir essa segunda onda acontecendo aqui. Não sei dizer para vocês como que isso se estende ao longo de 1 ano ou 2, mas num curto prazo, para uma doença que circula rápido pelo ar, é essa dinâmica que a gente tem aqui de paradas. Reunindo as 43 cidades americanas que eles estudaram, as cidades que fecharam antes, independente do quão restritas foram as paradas, teve gente que não parou tudo, teve gente que só parou escola, teve gente que parou escola e trabalho, mas não parou outras coisas. Quem fechou mais cedo teve picos de casos mais baixos. Tá? O fator que para eles fez a maior diferença foi o quão precoce foram as medidas. Quanto mais cedo as cidades pararam, menor foram os problemas que eles tiveram. Cidades que começaram muito tarde depois, mesmo tomando medidas muito sérias de restrição, ainda tiveram muitos casos.
Então, fica essa lição muito boa aqui. Parar cedo como a gente parou pode ser o que impede o vírus de circular. Um vírus respiratório, pelo menos, como eu disse, pode ser um pouquinho diferente com influenza do que é para a Covid agora, mas é bem animador. Um exemplo muito animador, um gráfico que me deixa muito animado porque vem aqui no Brasil, é o gráfico das cidades americanas. Isso aqui é o número de casos crescendo ao longo do tempo. Isso aqui numa escala logarítmica, eu vou explicar um pouquinho dessa escala, mas é o que está acontecendo em Nova York e é o que está acontecendo em Seattle. Para quem acompanhou as lives anteriores, o estado de Washington, que é o estado que tem como capital a cidade de Seattle, é o estado americano que registra casos de Covid mais cedo lá. Eles têm um caso registrado dia 25 de janeiro, se eu não me engano, e depois, quando testaram alguém positivo para Covid de novo, lá na frente, no meio de fevereiro, a pessoa tinha um Covid muito parecido, tinha um coronavírus muito parecido com o que eles tinham detectado em janeiro, o que quer dizer que o vírus circula lá desde janeiro. Mas Seattle não registra tantas mortes e tantos casos quanto Nova York. Nova York, se você ver aqui o número de casos deles, está dobrando por um tempo a cada 2 dias e agora está começando a dobrar a cada 3 dias. Lembra, dobrar o número de casos é o crescimento mais preocupante que a gente tem que acompanhar. Enquanto Seattle está indo para dobrar semanalmente, bem menos. Eu não sabia o que estava acontecendo com Seattle para eles terem tão poucos casos. Eu achei que eles não estivessem testando, não estivessem registrando. Na verdade, não, eles estão realmente com poucos casos porque poucas pessoas estão morrendo de Covid lá, porque eles foram uma das primeiras cidades a parar e restringir o movimento. Me anima muito porque é a cidade que primeiro registrou a Covid nos Estados Unidos, ou uma das primeiras, que tinha transmissão comunitária desde janeiro, não está entre as cidades que tem mais casos agora, não está entre as cidades com problemas mais sérios, apesar de ser uma cidade fria e ter uma série de outros fatores que poderiam ajudar a Covid. A gente não tem certeza, mas podem contar nesse sentido. Mas está aí conseguindo conter o surto deles, porque pararam bem e estão mantendo esse isolamento. Nova York demorou para parar e aconteceu o que aconteceu. Eles estão agora com mais de 200 mil casos e são a cidade onde os Estados Unidos vai ter o pior problema que eles podiam esperar. Tá? Então me anima muito porque sinto por Nova York o que está acontecendo lá, mas Seattle, que começou com um problema muito antes, por ter parado, por manter o isolamento, está indo para essa redução de número de casos que a gente está vendo aí. Eu espero muito, muito, muito que esse seja o caso das cidades brasileiras. Eu pedi para a Camila e para a Vivi do Peixe Babel me fazerem um gráfico parecido com esse. Elas foram muito legais, fizeram esse gráfico. Recomendo que vocês sigam as duas em @canal Peixe Babel. Agradeço demais tanto elas terem feito o gráfico quanto a arte do Estúdio 42 que eu estou mostrando aqui. E o que a gente pode ver para as cidades do Brasil é isso. A gente começou, principalmente Fortaleza e São Paulo aqui, com os casos dobrando quase diariamente, depois os casos dobrando a cada 2 dias, e agora parece que a gente está caminhando para os casos dobrando a cada 3 dias, e se tudo der certo, mais para frente, para os casos dobrando semanalmente. Esse gráfico aqui ele não está na exata escala do gráfico anterior, pode enganar um pouquinho, a nossa curva ainda não está tão declinada quanto está de Seattle. Pode ser que a gente não está registrando número de casos suficientes e a gente está tendo uma ilusão de que essa curva está caindo, mas tudo indica que sim, que a curva está caindo. Então, essa era a notícia mais animadora que eu tinha para dar aqui. Tudo indica que o Brasil agiu cedo, que a gente está acompanhando os casos aqui, que as cidades fecharam antes, eu já tinha dito por vários fatores para vocês que esse era o caso, e o que a gente pode estar vendo agora, nessa situação, é justamente o resultado disso. É o resultado de registrar menos casos e dos casos dobrarem mais vagarosamente. Os Estados Unidos, como eu disse, e eu não sei se eu vou estar embaçado agora, porque minha câmera não está me focando. Aqui. Os Estados Unidos agora, por conta da demora para fechar, por conta da demora para agir, no pronunciamento do Trump, eles estão salvando 2 milhões de americanos que poderiam morrer se nada fosse feito, mas ainda esperam entre 100 e 200 mil mortes no curso atual. No curso atual, está indo fechado e parado agora, eles esperam entre 100 e 200 mil mortes, porque eles agiram tarde. Nova York, por exemplo, está numa situação muito complicada. O Brasil tem, em termos de tamanho populacional, 2/3 do que são os Estados Unidos. Isso quer dizer que a gente poderia arrumar para um curso desse número de mortes, proporcional a 2/3 do que os Estados Unidos tiver. Se a gente não chegar lá, se esse número for menor, como eu acredito que os números vão apontar, é sinal de que são as medidas que nós tomamos aqui, sim. Okay? O modelo que o Trump está usando para falar que são de 100 a 200 mil mortes, esperadas agora e evitadas,
depende deles manterem o país fechado até o final de maio, apesar do que ele tem falado. Se ele está seguindo esse modelo epidemiológico, como todos os gestores estão seguindo no mundo todo, se ele está seguindo esse tipo de modelo epidemiológico, ele vai acabar mantendo o país em quarentena, as regiões mais atingidas pelo menos, até o final de maio. Tá? Provavelmente vamos acabar tendo que fazer o mesmo que eles, porque nós estamos seguindo um curso epidemiológico parecido com esse. Se deu tudo certo, se a gente fez isso, vai acontecer o que aconteceu com as cidades da gripe espanhola e a nossa quarentena aqui vai ter que se estender um tempo, justamente porque os casos vão ser achatados, a curva vai para lá, e aí com isso a gente consegue diminuir o número de casos, diminuir o número de internações e talvez ter que ficar esperto para uma segunda onda. Ter que se preocupar com a segunda onda, para mim, seria um ótimo sinal de que a gente já passou pela primeira, como vocês puderam ver pelas cidades, ok? Então o que eu tinha para falar de Brasil e de mundo, eu vou tentar parar por aqui já. Era isso. Nós estamos com um registro de mortalidade mais alto do que o ideal, indica que não estamos testando bem. Vamos ter problema com equipamento vindo para cá, porque está essa competição mundial por recursos, sim, e nós temos que competir em real com países que têm condição de comprar em dólar e em euro, e que tem as fábricas e que tem como baixar uma norma que proíbe uma fábrica nacional, como os Estados Unidos está tentando fazer com a 3M, de exportar esse equipamento para outros países. Então, tudo indica que nós temos que continuar em casa, dentro da toca, restritos no que dá, para não ter circulação de pessoas. Aparentemente, isso já está dando algum resultado. Eu vou falar com muito mais firmeza quando a gente tiver mais testes e quando a gente tiver o curso, a epidemia acompanhada por um pouco mais de tempo. Hoje, essa semana, pela primeira vez agora no começo de abril, a Itália e a Espanha estão vendo uma redução do número de mortes diárias, e parece ser uma redução constante, eles parecem estar caindo. Como eles só estão olhando para os mortos, como eles não estão fazendo testes, isso é o efeito do que eles fizeram lá no começo de abril, que vai acontecer 28, 25 dias depois. Aqui no Brasil, a gente deve levar até o final dessa semana, começo da semana que vem, para ver o efeito em internações das ações que foram tomadas por volta do dia 20 de março, e até o final de abril, para ver na redução do número de mortes o que deve acontecer. Como eu disse, a projeção americana, de um país que demorou mais para agir em algumas cidades, como é o caso de Nova York, é de pelo menos 100 a 200 mil mortes até agora. Eu espero realmente que a gente tenha uma projeção mais baixa do que isso, e se tiver, foi por causa de ação que tomamos aqui, porque, como eu disse antes, Covid não é roleta, Covid não é um azar do destino, Covid depende das nossas ações e é o caminho que a gente escolhe. Sigo feliz dizendo que a gente escolheu um bom caminho e, apesar da restrição orçamentária e de equipamento, tudo indica que a gente pode conseguir conter isso. Então, de novo, só reforçando, fique em casa, dá essa ajuda, porque equipamento de proteção para profissionais de saúde é essencial ser usado só para quem realmente precisa. Então vamos fazer esse favor para todo mundo que está mantendo essa infraestrutura essencial e cuidar disso. Agora eu vou partir um pouquinho para a explicação entre a Covid e H1N1